Então, hoje, domingo que vem, porque faleceu a dona Benedita, não sei se os irmãos viram no grupo, e o velório dela vai ser às 11 horas. Então, nós vamos terminar a aula aqui às 9h50, para que tenha o encerramento da escola dominical, e aqueles irmãos que quiserem poderão descer até o velório, e lá nós teremos um culto de ofício fúnebre, né? A partir das 10h15, 10h30, provavelmente 10h30. A dona Benedita é a mãe da Karina. Mãe da Karina do 10. Ela vinha sempre à noite na igreja, acompanhando sempre a Karina. Lembrou? Ela esteve internada no hospital de base. Essa semana nós a visitamos e ela teve um AVC. E estava uma situação assim bastante complicada. E estavam pensando em transferi-la para o hospital daqui, mas nem deu tempo. Ela veio a óbito ontem à tarde. Ontem à noite, aliás. Ontem à noite. E vai ser sepultada hoje às 11 horas. Então, os irmãos que puderem estar lá no velório, nós faremos um ofício fúnebre das 10h30 até às 11 horas. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecidos estamos porque podemos estar na Tua casa. Agradecidos estamos, ó Deus, porque podemos estudar a Tua palavra. Agradecidos estamos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou para debaixo da Sua maravilhosa graça. E um dia, Deus, o Senhor nos colocou como servos Teus para Te servir sobre a face da terra. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos use para que, ó Deus, sejamos sempre canais de bênção para aqueles que necessitam. Agora, pois, ó Deus, abençoe esse momento de estudo da Tua palavra, Senhor, mas também, Senhor, está com a Karina e com os seus familiares, Pai amado, consolando e confortando esses corações, e prepara também, Senhor Deus, para que possamos estar lá, junto com eles, Senhor, levando, Deus, uma palavra que possa dar conforto aos seus corações e ânimo às suas vidas, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém, amém, amém. Escatologia, essa palavra, né, é uma palavra composta, né, por duas outras, né, que é escatós, último, e logia, que é o estudo. Então, escatologia, estudo das últimas coisas, estudo daquilo que vai acontecer no final dos tempos, né, com a volta de Jesus. Os teólogos, né, de confissão de fé reformadas, né, do século XVI e XVII, né, eles concordam em algumas coisas, né, mas outros eles discordam, né. Mas o mais importante, amados irmãos, é que nós precisamos, como igreja, nos focar no que diz respeito, né, a morte e ressurreição de Cristo e a glorificação do Senhor, nosso Deus, pelos séculos sem fim. Eu peço que você abra lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 1 e 2. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e versículo de número 2. Paulo está falando aos Tessalonicenses exatamente a respeito do final dos tempos. 1 Tessalonicenses 5, verso 1 e 2. Vamos ler? Elaine, você lê para nós. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo está querendo dizer aqui aos irmãos a respeito do final dos tempos? Ele diz, nem vou escrever para vocês, nem vou falar alguma coisa para vocês,
porque eu sei que vocês já estão inteirados, vocês já sabem que o dia do Senhor virá como o ladrão. Quando é que vem o ladrão? Oi? Sem avisar, sem que você saiba, né? No momento que você menos esperar, o ladrão chega. Então Paulo diz, não tem como, né, dizer para vocês quando é que as coisas vão se suceder. Tem como dizemos para vocês quando é que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mas vocês já sabem e devem ficar atentos que Jesus vai voltar no momento quando você menos espera. Acontecido aqui mesmo com né? É lógico que será a volta de Jesus, mas os acontecimentos repentinos na vida da gente, a morte, né? No caso aqui, com a dona Benedita. Eu estive com ela essa semana no hospital, oramos juntos, tudo tal, e a Karina comentando, né? Que ela ia levar a mãe para casa, mas de repente o Senhor chamou e foi embora. Então nós temos que estar preparados, né? Estávamos ali conversando, eu, Marcelo, o Zé Eduardo estava aqui na esquina com a gente, conversando, falando a respeito dessa questão, né? De estar preparado realmente para a morte, né? Porque nós às vezes estamos preparando só para a vida, nós temos que preparar realmente para a morte, porque a hora que o Senhor chama vai ser repentino. E aí o Marcelo disse, Zé, enquanto a gente está aqui, tudo mais, a hora que morre tem que estar preparado, porque ou é céu ou é inferno. Não tem outro, não tem meio termo ainda, não tem purgatório não, né? Ou é céu ou é inferno, você está com a vida colocada no Senhor para ir para o Senhor, ou você vai para o inferno, né? Não existe um meio termo, né? Então Paulo está dizendo assim, a respeito da vinda de Cristo Jesus, vai ser repentino, então não tem como preparar vocês de outra maneira que haja sinais. Eu estou lendo esse texto aqui com os irmãos, para que nós depois possamos entender, né, o que é que o autor da lição está nos colocando com relação à teologia reformada e também o pensamento de Calvino, que os dois estão juntos, né? Pois vós mesmos estáis inteirados, né? Então, aí ele diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, não adianta você achar, está tranquilo agora, está tudo em paz, está tudo tranquilo, né? Não fique tranquilo, não. Fique sempre atento e preparado, porque a qualquer hora pode a trombeta tocar lá em cima, né? Porque vai ser repentino. O primeiro tópico da lição fala a respeito da ressurreição do corpo e da renovação da criação. Talvez este tema seja até assim um pouco novo para os irmãos numa lição na escola dominical, mas como é que nós vamos compreender essa questão, né? Dois temas se destacam na escatologia: a renovação da criação e a ressurreição do corpo, né? Eu creio que a ressurreição do corpo é mais falada, né, na igreja, porque todos vão ressuscitar no último dia, né, estarão diante do Senhor para o julgamento, né? Agora, com relação à renovação da criação, parece ser um pouco diferente para nós, porque quem fala muito a respeito da renovação dessa terra, os irmãos se lembram quem é que fala? Quem é que prega a respeito da renovação dessa terra, que o céu vai ser aqui nessa terra? Isso, exatamente. Eles que falam que vai haver uma renovação e o céu vai ser aqui na terra. Então, observe que existem esse posicionamento, né? E como é que nós, reformados, vamos olhar para essa questão dessa renovação, desse aperfeiçoamento desse mundo no qual nós vivemos, né? O autor continua aqui: podemos ter confiança de que propósitos de Deus para toda a criação se cumprirão. Aquele que criou este mundo com toda a sua beleza e majestade, ao invés de aniquilá-la, irá renová-la, aperfeiçoá-la e, livre das impurezas, irá sujeitá-la ao seu governo e cuidado. Nós observamos, amados, que os estudiosos comprovam, né? Todos concordam que
os arqueólogos mostram que existiram grandes animais marinhos, né? E os dinossauros se destacam, certo? Só que passou essa era. Hoje, diferente os animais que nós temos. Então nós observamos, né? Se nós olharmos para a palavra do Senhor nosso Deus, lá na Bíblia fala a respeito de uma terra que existia de gigantes. Que terra era essa de gigante mesmo? Eram os filhos de... Os gigantes que existiam eram os filhos de... Alguém se lembra? Enaque, né? Os filhos de Enaque, eles eram gigantes. Tanto é que o povo, quando eles estavam saindo para ir para Canaã prometida, eles falaram a respeito desse medo que eles tinham de passar por essas terras, porque eram terras de gigantes, né? Hoje você ouve falar em gigantes? Não, né? Pelo menos eu não sei. Parece um outro aí, né? Mas são assim, coisas da natureza, né? Que a pessoa cresce um pouco além, né? E tudo mais. Mas nós não ouvimos falar. Então nós vemos que esta terra criada pelo Senhor, o nosso Deus, essa criação do Senhor, o nosso Deus, é algo que Ele fez, né, com toda a sua precisão, com toda a sua sabedoria, né? Como, né, a terra se movimenta, é um movimento, como é chamado o movimento da terra mesmo? Rotação e translação, né? E fica tudo em harmonia, né? Ali os planetas, né? O Sol, a Lua, as estrelas, tudo no seu respectivo lugar. E você já ouviu falar que alguma coisa saiu do lugar nesse tempo todo que nós estamos vivendo? Perfeitamente, harmonicamente. Agora, e nós, né? O ser humano sobre a terra, o que ele tem feito? Destruído. Tem vindo a destruição, né? A destruição. E essa destruição, até eu vou usar aqui um exemplo que o Marcelo comentou também conosco lá no grupo dos homens, quando nós estamos conversando, que eu não vi essa reportagem, foi ele que viu, né? Que uma pessoa mostrou, né, o número de aviões cruzando os céus, né? Diz que não sobrava espaço nenhum lá em cima, estava tudo tomado, né? Mas quem é o responsável pelo efeito estufa, pela camada de ozônio? Oi? Não, então, mas quem que o homem culpa? O gado, né? O pum do gado que prejudica lá em cima. Então eles querem, né, acabar com o gado, porque o gado está prejudicando a natureza. Mas os aviões que estão lá em cima não tem problema nenhum. Porque os aviões que estão lá em cima estão fazendo um trabalho, né, que o homem gosta, que o homem quer, que o homem demonstra sua riqueza, sua sabedoria, o seu conhecimento. E a criação do Senhor sobre a face da terra incomoda o ser humano. E ele joga a culpa naquilo que é do Senhor e não naquilo que ele fez. Só que quem que está destruindo? É o homem que está destruindo. Somos nós que estamos destruindo a natureza. O que é que começou a deteriorar o ser humano e a natureza? O pecado. Não foi o pecado? O que aconteceu logo depois que Adão e Eva pecaram? O que o Senhor disse para Adão e Eva? Vamos lembrar aqui. Para Eva, o que o Senhor disse para ela? Você vai agora, né, ter filhos e você vai ter muitas dores de parto. E para o homem, do suor do seu rosto, você vai comer a partir de agora. E o que a terra vai produzir? Oi? O que é isso, rapaz? Que palavra mais feia? Cardos e abrolhos. E o que são esses cardos e abrolhos? Espinhos, pragas, né? Então o pecado trouxe estas coisas para a natureza, né? E também
tirou o homem daquela situação em que ele vivia de santidade na presença do Senhor, o nosso Deus. Então, eu estou comentando isso com os irmãos para que nós possamos ter uma visão da criação do Senhor quando nós estamos falando aqui a respeito dessa renovação. Porque muitos vão dizer assim, não, este mundo será destruído. Este mundo será completamente destruído. Quem aqui já ouviu falar isso? Né? Que este mundo vai ser destruído. A Bíblia fala que não vai ficar nem raiz nem ramos, nem pedra sobre pedra. Esta é uma visão, né, que nós olhamos lá para a palavra e vemos por causa do pecado. Por causa do pecado. Com a redenção, certamente que as coisas serão diferentes. Certamente que as coisas serão diferentes. Mas pastor, onde é que o senhor está encontrando e onde é que nós vamos encontrar alguma coisa a respeito disso? Né? Na palavra do Senhor nosso Deus, sobre essa questão aí da natureza. Vamos lá em Romanos 8, 19 a 23, para os irmãos entenderem também que a terra, ainda que nós entendamos e ouçamos de muitas pessoas a respeito da destruição da natureza, Paulo diz que a terra também aguarda a sua redenção. Ela não aguarda a sua destruição, ela aguarda a sua redenção. Romanos 8, 19 a 23. Quem vai ler para nós? Vamos lá. Os irmãos entenderam a respeito da criação nesse texto do apóstolo Paulo? O que é que nós podemos entender a respeito da criação, a respeito da natureza nesse texto do apóstolo Paulo? No versículo de número 21. O que é que diz? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até a criação está esperando a redenção. Esse grande e glorioso dia, quando o Senhor vem para buscar os seus, para resgatar a igreja, né? E para conduzi-los à eterna salvação. E ele diz lá no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, imagina, né, esse sofrimento hoje da criação. Olha, nesses dias, vamos tomar por exemplo esses dias que nós tivemos, esses incêndios que alguns deles foram criminosos, né? E os irmãos viram, lógico, teve um lugar que ficou um animal e queimou em volta e o animal ficou ali naquele lugar, aquele lugar não chegou, né? Não chegou naquele animal, por quê? Eu não sei.
Por que Deus guardou? Não sei, mas eu sei que só pode ter sido algo de Deus mesmo, né? Era o cordeiro que estava ali, né? A gente vê como, né? Ali. O outro mostrando, né? Dizendo o seguinte: olha, aqui está, né, o lugar onde os irmãos se reúnem para orar, no meio no mato, assim, né? O fogo comeu tudo aqui em volta, mas não entrou aqui nesse lugar onde os irmãos estavam orando. Amém? Glórias a Deus. Mas teve casos muito tristes, né? Bombeiros que vieram a falecer, né? Animais que estavam agonizando depois daquela queimada, né? Que iam morrer mesmo, né? Por causa do fogo. Isso, a maldade de quem? Do coração do homem. A maldade do homem. Sim, tudo isso por causa da destruição da própria natureza, daquilo que o homem tem provocado de destruição. Então, por causa do pecado, os animais e toda a natureza perece e sofre, e aguarda a redenção. Por isso que nós estamos lendo aqui na nossa revista hoje a ressurreição do corpo e a renovação da criação. Porque nós cremos que o Senhor não condenou a terra para sempre. Deus colocou sobre a terra, como veio sobre o homem, as consequências do pecado. E que à medida em que o Senhor tira o homem do pecado e promove uma restauração no relacionamento entre o homem e Deus, para sempre a terra também seja restaurada pelo Senhor, porque nós cremos que do Senhor é a terra, do Senhor é o céu, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. E Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, né? Que Ele veio para salvar o homem e vai também cuidar da sua criação, né? E por isso que nós pensamos e cremos dessa maneira: aquele que criou este mundo com toda a sua beleza e majestade, ao invés de aniquilá-lo, irá renová-lo e aperfeiçoá-lo, livre das impurezas, irá sujeitá-lo ao seu governo e cuidado, como Ele tem feito durante todo esse tempo. Dá para entender essa questão? É lógico que não é de forma profunda, mas dá para a gente ter uma ideia dessa renovação? Alguma dúvida a respeito disso? Ainda que muitas vezes tenhamos aprendido que sobre a destruição de tudo, dá para entender a redenção do homem e a redenção também da criação? Ótimo. Vamos seguir em frente. Qualquer coisa, leia um pouco mais aqui, né, sobre Romanos capítulo 8 e compreenda um pouco mais a respeito. Continuando aqui na nossa revista, aí ele vai falar quanto aos fiéis, né? Falou quanto à natureza, quanto aos fiéis poderão esperar uma comunhão com Deus sem igual, caracterizada pela maravilha, surpresa e fascínio depois da morte. Então, o que é que o servo de Deus, os fiéis, poderão esperar depois da morte? O que é que você espera depois da morte? Que a Bíblia ensina. O que você imagina que vai acontecer com você depois que você morrer? Deus te chamou, você fechou o olho, onde você está? Para onde você vai? Oi? Eu vou para o céu? É isso mesmo? Todos concordam com a Elaine? Oi? Descanso eterno? Oi? Vou para a glória. Para onde nós vamos? Mais alguém? Oi? Né? Na dona Dalva seria aquele para o seio de Abraão, né? Para estar com o Senhor, o nosso Deus. Não, fica só com a primeira mesmo. Fica só,
Mas nós vamos, veja bem, aqueles que são fiéis do Senhor, né? Eles, na nossa lição, usam antecipar alegremente a plena bênção que segue o juízo final. Então, nós vamos antecipar essa bênção, já estaremos com o Senhor, né? E como é que nós observamos isso? Você pode ir no velório daqueles que são fiéis ao Senhor, não existe desespero. Não existe desespero. Porque você tem a certeza da salvação, que essa pessoa não está mais ali, que ali está o corpo, o físico, que dali a pouco nós vamos dizer, como a palavra diz, né? Pó ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Já está com o Senhor, o Espírito está com Deus que o criou, o Deus que deu. Já está na glória com o Senhor nosso Deus, desfrutando da glória do Senhor, desfrutando da presença do Senhor nosso Deus. Então, por isso existe paz, não existe desespero. Meu pai, ele teve uma crise muito grande uma vez, que ele estava com muita dor, né? E nesse momento, para ele, né, ele apagou. Ele apagou e disse que entrou assim num lugar tão gostoso, né? Mas tão gostoso, tão sossegado. Só que ele, como ele estava no hospital, os médicos pegaram o aparelho e deram um choque nele para ele voltar. E quando ele estava nessa situação assim, ele dizia: mas por que vocês estão fazendo isso? Está tão bom aqui. Está tão bom aqui, né? Eu estou quase passando do outro lado, vocês estão me trazendo, puxando de volta, né? Ele teve esse sentimento, né? Ele teve esse sentimento, mas não foi só ele, muitas pessoas já tiveram, né, essa visão, né, de que quando você está realmente indo com o Senhor. Me lembro do pai do Jasper, quando ele estava para morrer e estava ali doente, né? E os filhos chegaram e ele disse, os filhos preocupados, os filhos disseram assim: não, pai, não falou para os filhos, ele disse: fica tranquilo, filho, Jesus está aqui e eu estou indo com ele. Então essa confiança, essa certeza de que quando nós fechamos os nossos olhos aqui, nós estamos com o Senhor. Deus vai restaurar toda a sua criação. E nós, os fiéis, quando morrem, direto para o Senhor. E também os infiéis não tem purgatório, não. Não tem purgatório, não. Não tem vela que resolva o problema das pessoas, porque os irmãos sabem que as velas são acesas para iluminar o caminho da pessoa que está na escuridão, né? Eles usam isso, né, para acender vela. Por que acende vela no velório? Por que acende vela no cemitério, né? É porque às vezes a pessoa está na escuridão, então ela precisa de luz na escuridão. Mas essa luz é a luz daqui, né? É a luz do homem, né? O que ele precisava era da luz de Deus, mas como é que a pessoa adquire a luz de Deus para a vida? Tem que ser em vida, né? Quando ele está em vida. E quando é que ele adquire a luz para a vida? Quando ele se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida para Jesus. Lá na parábola das virgens, né? Das 10 virgens, fala-se a respeito do azeite. O azeite é a luz para a vida. E o que era o azeite para aquelas mulheres? Naquela parábola. O que era o azeite para aquelas virgens? Oi? Elas levaram o quê? Uma reserva. Elas levaram uma reserva para estarem preparadas para aquele momento, né? E qual é a nossa preparação, né, que nos enche de luz e da presença de Cristo Jesus enquanto nós estamos sobre a face da terra? Como é que nós nos preparamos? Como é que nós nos alimentamos no nosso dia a dia? Como é que nós nos enchemos de luz? De Cristo Jesus? A palavra, a oração, o jejum, o louvor, a adoração ao Senhor, a nossa celebração, os nossos encontros. A palavra do Senhor: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando Jesus se colocou no meio dos discípulos depois da sua ressurreição, quando eles achavam que Jesus havia morrido, Jesus disse: paz seja convosco. Eis que estou convosco todos os dias. Então,
É Jesus na nossa vida, né? É a luz que nós precisamos, né? É a palavra do Senhor, é o alimento no dia a dia para que nós estejamos prontos lá naquele dia. Mas esses que não aceitaram, esses que não ouviram, morreu, é o inferno. Morreu é o inferno. Por isso que nós temos de estar atentos quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Porque se nós não queremos que as pessoas pereçam nesta terra, neste mundo, e nem mesmo pereçam na eternidade, nós temos que pregar o evangelho e falar de Jesus para ela. Às vezes nós ficamos incomodados em ter que falar de Jesus para as pessoas. Às vezes nós ficamos incomodados porque eu não quero mexer com ela, porque ela já tem a sua fé, ela já tem a sua crença, ela escolheu esse caminho, mas você ainda pode chegar até ela, quem sabe se o Espírito Santo de Deus não move o seu coração. E ali no último momento, como ladrão na cruz, ela possa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus. O que foi que Jesus disse para o ladrão lá na cruz? Dona Dalva, repete. Hoje mesmo você estará comigo na eternidade. Ele ia morrer ali, mas ele já estaria com o Senhor na eternidade. Mas aquele que estava do outro lado, que não o reconheceu, ele pereceu eternamente. Ele pereceu. Então, por isso, amados, nós precisamos de falar do evangelho, porque é assim que vai acontecer e que está acontecendo e vai ser no final dos tempos. Sim, por isso que sempre nós precisamos compreender, principalmente mortes trágicas, né? Às vezes as pessoas condenam mortes trágicas, né? Ou assassinatos. Nós não temos autoridade para julgar ninguém, porque naquele último momento pode ser que ele tenha aceito a Jesus, porque a palavra está lá. A semente está lá, o Espírito Santo de Deus está lá incomodando, né? Por isso a gente tem que sempre estar falando, o Espírito Santo de Deus está incomodando. No último momento lá, ele botou a corda no pescoço e aí não deu tempo, mas ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia dele, ele foi salvo. Eu não sei. É por isso que eu sempre digo o seguinte, que o céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Você vai imaginar encontrar o fulano lá, a fulana lá, e você chega lá e fala: Senhor, o Senhor fala assim: não conheço essa pessoa, não conhecia essa pessoa, porque está escrito lá na palavra. E aquele outro que você imaginou que ele não estivesse lá, você vai falar: ô Senhor, mas e esse aqui? Esse aqui eu conheci esse aqui, ele me procurou, na última hora. Ele me procurou. Mas ele é ruim, hein, Senhor? Era muito ruim, mas ele me procurou. Então o céu vai ser um lugar assim de muitas surpresas. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Nós cremos, somos presbiterianos, cremos na predestinação, né? Que você é salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não é por aquilo que você faz, porque você foi separado para o Senhor, para a obra do Senhor. Bem, irmãos, nós vamos encerrar daqui 5 minutos. Não, nós temos aqui algumas perguntas. E as perguntas que nós temos aqui é exatamente a respeito do fim, e perguntas que não são fáceis de responder. Seria apenas para nós fazermos aqui um debate. Na semana que vem eu vou falar sobre o tema da morte do indivíduo, e vamos falar sobre as 3 principais correntes sobre o milênio, para que os irmãos entendam, né, qual é o pensamento que existe a respeito do final dos tempos, né?
quais os pensamentos que existem. Mas não dá para nós nos segurarmos num e nem no outro. Nós temos que caminhar pela palavra do Senhor nosso Deus e seguir a nossa vida, né? Então, porque olha as perguntas aqui. A primeira pergunta que o autor faz aqui, é lá na página 93, ele faz assim: por exemplo, os fiéis ressurretos viverão na terra renovada por Deus ou meramente a observação de uma perspectiva celestial? Será que o Senhor vai renovar essa terra aqui? E lá de cima nós vamos ficar olhando para a terra, lá do céu nós vamos ficar olhando a terra? Ou será que nós vamos ter contato com essa terra aqui, né? E quanto ao tempo antes do fim, o que devemos esperar? O aumento do valor do alcance do Evangelho ou o aprofundamento do pecado e do mal? O que nós vamos esperar para o final dos tempos? O Evangelho está sendo pregado para todas as nações, para todos os povos, tem muita gente se convertendo e aqui tudo vai ficar em paz? Ou será que o mal é que está, né, proliferando cada dia mais, crescendo cada vez mais e vai destruir toda essa terra e vai também perseguir os cristãos e vai prejudicar a muitos cristãos? Né? Apesar dessas dúvidas pendentes, os dois temas da tradição reformada, né, ressurreição do corpo, renovação da criação, nos fornecem muita sabedoria. Sejam quais forem os detalhes do fim, o Deus único e verdadeiro que gerou o seu povo, que guiou o seu povo através de toda a história e que cuida da sua criação, conduzirá ambos, fiéis e a criação, para um final caracterizado pela justiça, pela beleza e pela salvação. Tanto a ressurreição dos fiéis quanto a renovação de todas as coisas respondem às mais profundas indagações humanas sobre as últimas coisas. Esse nosso conhecimento, né, esse nosso entendimento, que vai responder muitas perguntas para nós sobre o fim. E eu quero, para encerrar isso aqui, tem 5 pontos que qualquer estudioso, ou uma das 3 posições, porque nós temos pós-milenista, amilenista e pré-milenista. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, né? Então são 3 posições que existem, mas tem 5 coisas que são comuns para todos eles. Você pode ajudar para mim, faz um favor, Renan? São essas aqui, porque eu quero que os irmãos entendam uma coisa: não tem como nos assegurar de algo certo a respeito do fim com relação aos tempos e aos acontecimentos. A única coisa que nós temos certeza e que todos concordam é isso aqui: Jesus vai voltar. Todos concordam que Jesus vai voltar. Se é milenista, pré-milenista, pós-milenista, tribulacionista, o que acontece é que todos sabem que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você também concorda? Amém? Amém. A ressurreição dos mortos. Todos sabem e concordam que haverá ressurreição dos mortos. Todos concordam também que haverá o julgamento, que é a separação do joio e do trigo, né? Uns para a eternidade, outros para a perdição eterna. O julgamento e condenação do inimigo. Isso também todos concordam que irá acontecer. E, em quinto lugar, o período de paz e prosperidade, que nós podemos chamar de eternidade. Todos também concordam que nós iremos viver na eternidade com o Senhor e muita paz, longe do choro, da angústia, da tristeza, da dor e do sofrimento aqui desta terra. Então, nós vamos estudar no próximo domingo sobre esses posicionamentos e compreender, né, a visão de cada um deles. Eu me lembro que quando teve um período, quando eu estava pastoreando Fartura, os jovens chegaram e disseram: pastor, nós queremos saber sobre essa questão do final dos tempos aí, e gostaríamos de saber sobre as correntes. Aí, o que eu fiz? Eu separei 3 grupos, né? E falei: cada um vai estudar uma corrente aí, um pensamento.
E depois aí nós vamos nos reunir e cada um vai defender a sua posição. E aí quando chegou no final, quando nós reunimos e fomos lá debater, né? Aí chegaram à conclusão que, olha, não dá para defender nenhum e nem outro. Nós temos que confiar na palavra do Senhor nosso Deus e esperar e deixar que as coisas vão acontecer, porque o homem não consegue descobrir o tempo de Deus. E como Deus decidiu fazer esse epílogo. Esse epílogo, como o próprio Jesus disse, quem é que sabe? Oi? Só o Pai. Jesus disse, olha, esse epílogo está nas mãos do Pai. Mas é interessante a gente estudar para procurar compreender, né, a palavra do Senhor nosso Deus e poder responder as perguntas para o nosso coração e também para as pessoas. Tá bom? Amém? Vamos orar. Nós estamos encerrando a escola dominical para eu não atrasar depois lá no velório.